Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu percebo uma situação que é muito recorrente com clientes, com amigas, né? Situações da minha vida pessoal também. Uma situação que é como se fosse um auto-boicote mesmo. Eu me lembro de uma situação específica de uma amiga que ela tinha uma relação bem complicada com uma pessoa da família dela. E ela e essa pessoa viviam em alguns embates, estavam sempre discutindo, né? Tinham muita divergência. Ela era muito reativa com essa pessoa da família dela, a pessoa também era muito reativa com ela. E elas não conseguiam sair disso, as duas estavam sempre se confrontando mutuamente, né? Uma jogando a culpa na outra. E aí, por conta de uma situação, essa pessoa teve que ir embora, mudar de cidade. Elas moravam até então na mesma casa e estavam sempre em conflito. E aí, quando essa pessoa foi embora, essa pessoa com a qual ela brigava constantemente foi embora, ela relatou pra mim que ela sentia um grande vazio. Parece que a vida dela perdeu a graça. Ela falou: Gisela, é até estranho eu falar isso, eu assumir isso, eu tenho até vergonha de assumir isso, mas de alguma forma eu gostava de ter alguém com quem brigar. Isso trazia um sentido para minha vida. E gente, é muito louco isso, porque muitas vezes, conscientemente, a gente fala que a gente quer ter paz na vida, que a gente quer ter uma vida tranquila, sem briga, uma vida harmoniosa, mas a gente esquece que a gente tem questões inconscientes, que a gente tem alguns padrões, muitas vezes até autodestrutivos, padrões de auto-boicote, né, que fazem com que as coisas não sejam muito assim. Muitas vezes a gente se apega a determinados padrões, a determinados sofrimentos, porque de alguma forma, como diria o Osho, o sofrimento ele fortalece o ego. E olha que louco isso, tem até um trecho no livro Alegria, que é um livro que eu sempre recomendo aqui para vocês, até já fiz um vídeo falando mais profundamente sobre esse tema da alegria. Tem um trecho nesse livro que o Osho fala que algumas pessoas, nas reuniões que ele fazia, algumas pessoas levavam problemas para ele, mas ele percebia ao olhar nos olhos dessas pessoas que elas tinham um prazer em estar falando daquele problema. E que na verdade elas não queriam uma solução para o problema, elas queriam se lamentar, se vitimizar. Muitas vezes, gente, a gente precisa ter alguém para conflitar, para brigar, para discutir, porque de alguma forma aquela reatividade ela traz uma graça para a vida, uma ilusão de sentido para a vida. Porque a gente está tão distante da gente, a gente não se conhece, então a gente está vivendo na superfície. Muitas vezes para a vida ter algum sentido, né, para a gente alimentar os desejos do ego, a gente precisa da briga, do conflito, do caos, né, do medo. Então esses são os filhinhos do ego, né? O ego adora ter alguém com quem brigar, ter alguém com quem discutir, alguém para despejar, né, todas as questões emocionais mal resolvidas. Então, de alguma forma, isso alimenta o ego. E é muito interessante a gente perceber isso na nossa vida. Até em filmes, né, em novelas, é sempre interessante que tem ali o mocinho e o bandido, né? Tem a pessoa do bem e a pessoa do mal, como se uma mesma pessoa não tivesse bem e mal dentro de si mesma, né? Então, de alguma forma, o malzinho, ele serve de escada pro bonzinho se projetar, pro bonzinho aparecer. Se não tem o malzinho, se não tem um conflito, um drama a ser superado, a gente tende a não se interessar por aquele filme, ou por aquela novela, ou por aquela série. Precisa ter um caos, precisa ter um drama, porque a gente foi treinado sempre a focar nas sombras. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade bélica que inspira a competição e a comparação entre as pessoas, que inspira a identificação com o ego, né? Então a gente está sempre muito treinado a competir, a se comparar, a solidificar valores narcisistas,
né? Então a gente aprende a fazer ali caras e bocas para se autoafirmar, e muitas vezes por uma questão de baixa autoestima a gente se apega a essa máscara social e a gente tem muita dificuldade de assumir e aceitar o nosso verdadeiro eu, de se conectar com a verdadeira essência. Então a gente tem muitas ambições, a mente quer sempre mais, a mente está sempre insatisfeita, então quando a gente está identificado com a mente, a gente vive, né, insatisfeito, a gente quer sempre mais, nunca é bom o suficiente, a gente consegue aquilo que a gente idealizou que seria bom, mas depois a gente quer outra coisa, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, é uma insatisfação constante, porque a gente não se conhece. Então, de alguma forma, quando a gente está perdido, quando a gente não encontrou o nosso verdadeiro centro, quando a gente não tem esse refúgio interno, né, para a gente se conectar com a essência, quando a gente está muito identificado com questões sociais, com questões externas, a gente fica se apegando a coisas que de certa forma podem dar um sentido ilusório para a vida. Se eu tenho um inimigo, se eu tenho alguém que eu posso confrontar, que eu posso debater, que é o meu inimigo declarado ou o meu inimigo velado, então minha vida tem uma graça, minha vida tem um sentido, porque eu não aprendi a reconhecer esse sentido dentro de mim mesmo. Então eu preciso de um algoz, né, para eu projetar as minhas sombras nesse algoz. Porque na medida em que eu culpo o outro, em que eu não me responsabilizo por aquilo que eu sou, por as coisas que eu faço, que eu estou sempre responsabilizando outra pessoa, eu estou sempre olhando para fora, né? Quando eu projeto as minhas sombras no outro, eu não me vejo, eu ignoro quem eu sou. Então é sempre o outro, a culpa é do outro, o outro é o problema, né? O outro não sei o que, o outro me fez isso, é o outro, o outro, o outro. Com isso eu não percebo que quando eu falo do outro, na verdade eu estou falando das minhas sombras projetadas. E eu faço isso porque eu não me percebo, porque eu não sei quem eu sou. E por não conseguir me enxergar verdadeiramente, eu enxergo o outro com a percepção nublada pelos desejos do ego. E com isso eu vou me afastando cada vez mais da minha essência. Então sabe aquela pessoa que está sempre virada no girar? Ela está sempre arrumando encrenca com alguém. Uma hora ela treta com um, depois treta com outro. Ela está sempre envolvida em polêmica, em encrenca, em caos, porque a vida dela só tem graça, só tem sentido quando ela está ali no meio do caos projetando a sombra em alguém. Porque aí ela se sente viva, né? Ela tem adrenalina, ela fala, nossa, como a vida é legal, como tem emoção. Tanto que as notícias de jornal que mais fazem sucesso são as notícias que falam de treta, de intriga, né? Justamente porque o ego das pessoas precisa se alimentar disso, porque a gente não se conhece, a gente não sabe quem a gente é, a gente não pertence a gente mesmo. E quando a gente não pertence a gente mesmo, a gente precisa ficar dando comidinha pro ego, que é cada vez mais ambicioso, que quer sempre mais e que está sempre insatisfeito. Então, a minha sugestão amorosa aqui para você hoje é para você observar algumas situações que se repetem na sua vida. E às vezes essa situação é com relacionamento familiar, por exemplo, às vezes é com relacionamento afetivo. Muitas vezes a gente atrai alguns padrões de relações bastante problemáticos, mas existe no nosso inconsciente um certo prazer mórbido por estar vivendo aquele problema, poder comprovar crenças negativas, né? Se você tem crenças de que você nunca vai se dar bem no amor, que amar não vale a pena, que se entregar para uma relação é um problema, se você tem essa crença, você sempre vai dar um jeito, mesmo que inconscientemente, de cocriar situações em que essa crença vai ser confirmada. Então tudo que você vai enxergar na sua vida é problema de relacionamento, é gente se dando mal. E assim, eu até entendo que você faça isso, porque afinal de contas a gente nasce numa cultura que incentiva que a gente sempre trete um com o outro, que a gente desconfie um do outro, né? A gente está sempre muito treinado a ter relações que são muito mais baseadas nos desejos do ego do que no amor verdadeiro. A maioria, gente, me escuta, a maioria esmagadora das pessoas que acha que está vivendo uma relação amorosa, na verdade, essas pessoas estão vivendo relações baseadas em desejos do ego. Porque essas pessoas, elas não conhecem nem a si mesmas.
Então, quando elas vão para um relacionamento, elas vão cheias de carências, de baixa autoestima, e elas projetam muitas expectativas no outro. Então, ela não vê quem o outro é, ela só vê as próprias idealizações. E muitas vezes ela usa aquele relacionamento para uma autoafirmação social, para ter poder, para ter status, para ter credibilidade pública. Mas o próprio exercício do amor, da vulnerabilidade, não está acontecendo ali. Então, na verdade, aquele relacionamento ele só serve para confirmar uma fuga de si própria. Não é um encontro com ela mesma, porque não tem um derretimento do ego ali, tem uma autoafirmação, um jogo de poder, uma negociação ali, um contrato social que é muito bonitinho aos olhos do ego, mas que não é nada bonitinho aos olhos do ser, porque é uma fuga de si, é uma forma da pessoa se anestesiar. E a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe o que é o amor. E, gente, todo mundo tem amor dentro de si. Em geral, a gente fica buscando o amor fora, né? A gente fica buscando ser amado, quando, na verdade, o amor é uma questão da gente reconhecer a nossa própria essência. Só que a maioria de nós, a gente está tão perdido, a gente está tão afastado da gente, que quando a gente vai para as relações, a gente vai cheio de carência. E aí, obviamente, a gente entra para as relações vibrando na frequência do ego e não na frequência do ser. E quando a gente entra vibrando na frequência do ego, a gente sempre vai cocriar relações que vão falar essa língua, que é a língua do ego, e que não é a percepção do ser. A maioria de nós faz isso. E não é pra gente se culpar disso não, é simplesmente pra gente observar, pra gente tomar consciência, porque a maioria das nossas relações, elas estão aqui na horizontal, na frequência do ego, e não na vertical, que é a frequência do ser. Quando você começa a tirar interesses materiais, disputas de poder, comparações das relações, em geral não sobra nada, porque não tinha afeto genuíno ali. Tinha um jogo de interesses, um jogo de poder, tinha muita superficialidade, porque a gente é treinado nessa sociedade a ser superficial. A própria cultura que a gente vive atualmente, né, a gente endossa muito a superficialidade das relações. É muito difícil a gente encontrar pessoas que queiram se aprofundar em si mesmas, que queiram de fato se conhecer. Mas felizmente cada vez mais as pessoas estão despertando para essa necessidade, mas isso é um processo, não é do dia para a noite. Infelizmente, a maioria das relações ainda é muito baseada em superficialidades e não em necessidades genuínas do ser. E é por isso que quando a gente vai para essas relações, a gente se frustra, porque muitas vezes a gente tinha ali uma idealização do que era um relacionamento feliz, a gente entra com tanta carência, com tanta expectativa, que não é isso que se manifesta ali. E aí, por conta disso, a gente acaba se viciando muitas vezes em relações que são bastante problemáticas, bastante destrutivas, porque como a gente não se conhece, a gente quer algo que dê sentido à nossa vida e que fortaleça o ego. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está nesse exercício de auto-boicote, de atrair relações problemáticas, quando a gente quer de fato sair disso, né, a gente tem que tomar consciência, principalmente através da meditação, do autoconhecimento, para que a gente possa expandir a nossa percepção e sair da frequência do ego e poder ir para a frequência do ser. Isso é um treino diário, é um treino constante, entende? A questão não é nem culpar o outro, nem a gente mesmo, é sair dessa ideia da culpa e ir para a percepção, para a consciência, como eu sempre falo para vocês, sair da horizontal e ir para a vertical. E aí a gente começa a ter outra percepção das relações, a gente começa a entender que essas relações de poder, elas alimentavam o ego, elas poderiam trazer alguma excitação efêmera, mas elas não traziam uma alegria real. Né? Quando você vai para a frequência do ser, você começa a cocriar relações que são de fato nutritivas para o ser real, que não são simples desejos do ego efêmeros, não tem a ver com excitações efêmeras, mas sim com uma alegria genuína. E para você acessar a alegria genuína, você precisa entrar em contato com o seu verdadeiro ser, reconhecer aquilo que já está dentro de você. Mas para você caminhar nesse processo, é preciso se desidentificar de todo o lixo social que você absorveu. E, a meu ver, a meditação, o Theta Healing e tantas outras técnicas de cura podem ser extremamente eficientes
para te ajudar a voltar para o seu centro, para você se conectar com quem você realmente é e para você não precisar ficar atraindo esses padrões problemáticos que fazem você reforçar crenças destrutivas, entende? Porque você pode perceber, quando você reforça uma crença destrutiva, o seu ego tem uma saciedade meio mórbida, tipo assim, ah, tá vendo? Bem que eu falei que isso ia acontecer, eu falei que se relacionar não valia a pena, tá vendo? Tá vendo? Eu não te falei que isso ia acontecer. Mas quando você sai disso, quando você sai da frequência do ego, quando você se desidentifica da mente, do social e você amplia a sua percepção, você começa a vibrar na frequência do ser. E a sua percepção sobre o que é de fato necessário para você começa a mudar. Mas isso é um treino diário, é um treino constante, não é do dia para a noite, é um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento da consciência. Então você não precisa se culpar se você ainda não consegue. Tudo bem, estamos todos aprendendo. O importante é você ter essa referência, que quando você está no poder, quando você está no ego, você não está no exercício genuíno do afeto. Como fala o Ali Cravo, quando o poder destrutivo entra por uma porta, o amor sai pela outra. Então, quando você começa a ter essa referência do foco no afeto, seu padrão relacional começa a mudar. Porque você começa a ter outro parâmetro para avaliar se uma relação é saudável ou não. E esse parâmetro passa a ser justamente o exercício pleno do afeto, e não mais o exercício de um poder destrutivo que estava simplesmente nutrindo desejos efêmeros do ego. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha tocado o seu coração de alguma forma. Eu agradeço, como sempre, o carinho e a generosidade de vocês nos comentários. Se você despendeu um pouquinho do seu tempo para deixar aqui a sua energia, deixar seu like, deixar seu comentário, eu sou muito grata a isso. Eu leio a maioria das mensagens, infelizmente não tenho tempo de responder todo mundo, mas saiba que eu agradeço muito o seu carinho, eu recebo muitas mensagens generosas todos os dias e eu sou muito grata a isso. Somos todos um e tudo aquilo que você vê de bom em mim também existe em você. Um grande beijo e até os próximos vídeos.